Ninguém sai de casa. Pois é, a situação aqui nos Estados Unidos está cada vez mais difícil para os imigrantes sem documentos. E aí a gente tem acompanhado muita preocupação, a dura rotina ultimamente de quem vive aqui na região de Boston, especialmente. Hoje eu gravo esse vídeo naquela cidade que vocês conhecem, no Reduto dos Brasileiros aqui nos Estados Unidos, em Framingham. Estou passando aqui numa segunda-feira, horário comercial, agora por volta da 1 da tarde, um horário típico, né, de grande movimento. E eu tenho percebido realmente muita mudança aqui no comércio local. Muitos comerciantes vêm sentindo já essa ausência de muitos imigrantes que estão temerários, né, em relação aí ao que vem acontecendo na atual política migratória, né? Então, realmente a situação tá tensa, tempos sombrios aqui nos Estados Unidos, e a gente vai conversar um pouco sobre esse atual momento aqui nesse vídeo de hoje. Lembrar você deixar um like nesse vídeo para você acompanhar tudo o que acontece em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros. Temos uma parceria maravilhosa com a advogada de imigração, a doutora Hannah Crispin, né? Toda semana com entrevistas aqui, atualizando a gente em tudo que acontece em relação à imigração. Então, fundamental você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar sempre atualizado acerca desse assunto que está deixando todo mundo realmente muito preocupado. Eu acompanho diariamente uma página que eu recomendo você também, você que mora aqui nos Estados Unidos, você que é um imigrante, acompanhar a página da Lucy Pineda, ela que é diretora da Latinos Unidos, né, que é uma organização, uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, e ela acompanha de perto essas batidas, essas operações que estão ocorrendo aqui no estado de Massachusetts, né? E eu vi uma mensagem dela ontem, né, dizendo para que ninguém saísse de casa nesse dia de hoje, na segunda-feira. Se você pudesse ficar em casa, que você o faça, porque realmente essas ações estão ficando cada vez mais intensas aqui, né? E aí eu não sei como é que faz também, né? Deixa eu até gravar aqui para mostrar para vocês onde é que eu estou exatamente. Ó. Aqui ao fundo, deixa eu ver aqui se está pegando. Ó. Lá, ó. Aqui fica contra o sol, então a imagem fica escura, né? Eu estou aqui em frente à prefeitura de Framingham, né? Vamos caminhando para lá, aqui na calçada, para vocês conhecerem também um pouco aqui da cidade de Framingham, né? Então, o que a gente tem visto realmente é, como eu vinha falando, né, essa questão preocupante das pessoas agora só saindo de casa por questões aí essenciais. E com essa mensagem, isso ilustra também o quanto existe de temor aqui, né? Aí eu fico também, né, naquela questão. Deixa eu ver aqui, passando aqui numa, para não cair, tá dando uma musiquinha, espero que não dê direito autoral aqui no vídeo, né? Como faz, né, para as pessoas não saírem de casa, né? Porque, veja, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam pagar suas contas, né? E o que a gente tem percebido é que muitas pessoas estão deixando até de irem trabalhar, né, com medo dessas operações. Vídeos e mais vídeos, eu recebo vídeos aqui diariamente. Hoje mesmo recebi um vídeo de um morador de Everett, que o brasileiro estava indo para o trabalho, ele, não sei se é dono da companhia, mas ele regularizado, mas o seu ajudante não tinha. E aí o carro dele foi parado, ele apresentou o documento, sem problemas, só que aí o ajudante acabou sendo levado porque não tinha documentação, né? Então, ele inclusive tem até o áudio dele, né? Um ouvinte aqui nosso que me mandou, um cara arrasado, né, diante do que aconteceu, né? Um trabalhador, alguém que está próximo a ele, passar por isso, né? Então isso gera um desânimo também enorme, além da preocupação que é, né, inerente, né? Obviamente todo mundo está preocupado em relação ao que está acontecendo aqui, mas quando acontece com alguém muito próximo, né, parece que o baque, parece não, né? O baque ainda é maior. E aí as pessoas hoje, elas estão deixando não apenas de consumirem, né, de ir nos locais onde elas costumavam frequentar, como também elas estão deixando até de ir trabalhar. E as que estão indo trabalhar estão se arriscando, né? Porque hoje, você já deve saber,
o Tom Homan, que é o Czar da Fronteira, né? Todo poderoso aí da imigração, montou uma força-tarefa, operações maciças aqui na região de Boston, Massachusetts como um todo. Então a gente tem visto realmente aí operações bem agressivas, com um aparato ainda maior, mais carros estão sendo vistos, mais agentes. O governo Trump, que prometeu pagar aí $50 mil de bônus, né, para os novos agentes do ICE contratados. Então o dinheiro agora não vai faltar. E aí a questão que fica é quando isso vai passar, quando vai terminar. Não há previsão. Aqui na região de Boston, qualquer um que diga, isso logo logo vai acabar, nada mais é do que torcida. Porque diante das declarações, diante do que a gente vem acompanhando ultimamente, nada leva a crer que isso vai passar logo. Pode ser que passe logo, pode. Mas diante do que a gente vem acompanhando, nada indica que isso vai acontecer, porque o próprio Tom Homan já disse que a intenção é continuar nessas cidades consideradas santuários permanentemente, né? Então, a gente vai vivendo aí esse clima de muito medo, né? Muita tensão aqui na nossa região. Eu lembro de ter passado por outras administrações, lá W. Bush, no início dos anos 2000, depois veio Barack Obama, depois veio o próprio Donald Trump, aí veio Joe Biden, né? Nada, absolutamente nada se compara. E olha que Barack Obama, na época, ele foi, né, o maior deportador da história, vocês vão lembrar disso, né? Então a gente não tem visto realmente nada comparável ao que está acontecendo agora. Eu converso com muita gente, eu trabalho com rádio, aqui você já deve saber, né? Eu tenho um programa diário, aliás, se você quiser me acompanhar, é só você baixar o aplicativo Rádio Insuperável. Eu faço uma programação voltada para a comunidade brasileira de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 10 da manhã no horário de Boston. Então eu tenho muitos ouvintes, muitos seguidores e até pessoas que interagem bastante comigo fora do ar, né? Fora das redes sociais, me mandam mensagens, me mandam zap o tempo todo. E é quase que uma unanimidade, né? Todo mundo que já vive aqui há pelo menos mais de 10 anos testemunhando, né, esse momento, dizendo que nada se compara ao que está passando agora, né, ao que está acontecendo aqui agora, né? E aí o reflexo disso é não apenas a questão do temor, né, de seguir aqui, porque vive um drama a comunidade brasileira, porque tem aquela relação, volta para o Brasil, mas em que situação? Permanece aqui nos Estados Unidos com essa pressão psicológica, ainda que a pessoa não seja pega, mas vai viver com essa sombra o tempo todo, sair de casa para trabalhar agora se tornou um risco. Aí você abre um Facebook de alguém influente, né, de uma pessoa que tem as informações, que acompanha essa imigração muito de perto, como é a Lucy Pineda, né? E ela não faz isso para amedrontar, gente, nada disso, muito pelo contrário, eu acho que ela faz um trabalho de alerta, né, para poder ajudar muitos imigrantes. Aliás, o Facebook dela se tornou uma referência, porque muitas batidas que acontecem, ela é notificada, ela recebe esses compartilhamentos, né? Então é muito mais um trabalho de precaução do que meramente querer aterrorizar ou coisa do gênero, né? E aí quando você abre lá o Facebook, ela dizendo, olha, se você puder evitar sair de casa na segunda-feira, faça isso, né? O que a pessoa vai fazer, né? E não apenas isso, porque também ficar em casa é um risco, você já deve saber, porque o ICE, ele pode a qualquer momento bater numa casa, obviamente, se estiver munido de um mandado legal, judicial, contra uma determinada pessoa, ele pode ir até essa casa e buscar essa pessoa, e aí sempre tem aquele efeito colateral, vai em busca de alguém, mas se esse alguém não estiver lá e quem estiver naquela casa, e aí pode acabar sendo levada também. Mas também, do que isso, agora o governo com muito dinheiro, com bilhões e bilhões de dólares sendo despejados nessa pasta da imigração, vamos chamar assim, agora até robôs eles vão utilizar, sim. Agora o ICE vai disponibilizar de um robô e esse robô vai ter a capacidade de arrombar a porta, abrir maçaneta, jogar fumaça, caso seja necessário, se a imigração entender que aquela propriedade ali tem alguma ameaça real à segurança dos agentes, eles podem fazer uso desses robôs. Então é mais dinheiro sendo utilizado, mais contratos
que são aí, né, que são feitos, né, entre o ICE, né, o Departamento de Segurança como um todo, né, com essas empresas privadas que fornecem equipamentos de segurança. E será que esse robô vai ser utilizado só em casos extremos, por exemplo? Em casos em que realmente tem ali alguma pessoa que represente uma ameaça real à segurança pública? Vai saber. O que a gente sabe também é que essa coisa de mandado judicial, isso também já deixou de ser cumprida há muito tempo. Até a própria Suprema Corte agora determinando e dando uma espécie de liberou geral para os agentes do ICE, né, uma vez que eles passarem por alguém, considerarem que aquela pessoa representa uma razoável suspeita, mesmo com base na aparência, esses agentes estão autorizados a fazerem a abordagem, mesmo que não tenha nenhum mandado judicial. Foi uma decisão, sim, local, para Los Angeles, especificamente, na Califórnia, mas é óbvio que a jurisprudência está aberta, abriu-se um precedente, e aí em outros estados também os agentes que baterem um olho numa pessoa que eles considerarem imigrante, a pessoa se enrolar, não conseguir falar, enfim, ela pode ser levada. E até aquela pessoa que tem um green card também, mesmo que ela tenha alguma dificuldade, mesmo com base na aparência, os agentes acabam levando essa pessoa para depois irem e fazer o trabalho de checagem, saber se essa pessoa realmente tem green card ou não. Casos e mais casos aí, lá no meu Instagram, inclusive, outro dia eu postei exatamente isso, um agente levando um trabalhador num car wash, o gerente daquele car wash dizendo que o trabalhador era legal, tinha green card, e eles falaram, não, nós vamos checar, vamos levá-lo, se ele for legal, a gente traz ele de volta. Então quer dizer, prende primeiro para checar depois? Onde isso vai parar, né? Enquanto isso, milhões e milhões de pessoas seguem aqui à espera de, quem sabe, um dia essa justiça ser feita, né, para aqueles bons imigrantes, os trabalhadores, os pagadores de impostos, aquilo tudo que a gente vem falando sempre aqui, né? Por mais que a gente reconheça que muitos imigrantes que estão aqui são, sim, criminosos, são bandidos e devem ser deportados imediatamente, né? Existem também tantos outros que buscam uma vida melhor, que cooperam com esse país, com a economia, e esse país também depende desses imigrantes, obviamente. Então é uma questão de troca, né? Acho que é uma questão até de se fazer a justiça, mas o governo cada vez mais, o governo Trump cada vez mais empenhado, né? E aí se fazendo valer de todo um aparato de segurança, de equipamento, de investimentos, né? Não apenas com a contratação de novos agentes, de mais carros, de mais presídios, né? De mais centros de detenção, enfim. Agora também até com robô eles estão utilizando aí em busca nessa caçada desenfreada contra os imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. E você, o que você está achando de tudo isso? Você realmente acha que isso em algum momento vai passar, vai demorar a passar ou não vai passar? Vamos conviver com operações e mais operações do ICE aqui em Massachusetts enquanto o governo Trump durar. O que você acha? Comenta aqui nesse vídeo, deixe um like, importante você deixar o like aqui nesse vídeo também, se inscrever aqui no canal do Benevides, sempre para você ficar atualizado sobre o que está rolando em relação à imigração aqui nesse país. Mais uma vez, eu sou Marcelo Benevides. Para você me acompanhar, se inscreva aqui no canal.